Boa noite, meninos, meninas, concurseiros, concurseiras. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa aula Grande Assunção. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live ao vivo de Geografia e História do Tocantins para concursos. E você me pergunta, professor Raíssa, boa noite. Brenda Miranda, boa noite. Ana Cláudia Gomes, boa noite. O Anderson Araújo, muito boa noite. Franderta Ronisson Oliveira, seja bem-vindo. Saulo, boa noite. Café e Questões, boa noite. Alene Paiva. Alessandra, boa noite. Geise, boa noite. Rodrigo, boa noite. Tiago Martins. Cid Kelly, Micael Cordeiro, Marcos, Tiago Martins, novamente, Samuel Cult, Kátia Cunha. Sejam bem-vindos, meninos. Deixa eu ver aqui. O Wilnatan Carvalho, Anderson, Kátia, show de bola. Alex Cauano, boa noite. Olha só, vamos começar agora uma live ao vivo sobre conteúdo Tocantins e você me pergunta, professor Vinícius Arthur, secretário de Saúde de Colmeia. Boa noite, Vinícius, tudo jóia? Abraço. Cananda Feitosa, boa noite. Os Galvão, boa noite. Giovana Souza, seja bem-vinda. Riâniro, boa noite. Samuel Carreiro, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Isla Pessoa, Noelma, Mônicas Ferreira, Rafa Ribeiro, boa noite, boa noite, boa noite. Tenho uma notícia para vocês. Professor diz para mim, vai ter o que de bom? Confeitaria Raffinati, você foi professor dos meus filhos e hoje assisto suas aulas que são realmente maravilhosas, parabéns. Vou pedir desconto aí na confeitaria, hein? Muito obrigado. Meninos, concurso da SEDUC, tem novidades? Tem, vai acontecer. Professor, quando? Previsão para esse ano ainda. Para você tomar posse já no início do próximo ano letivo. Professor, quantas vagas? Olha, se especula aí algo próximo a 5.000 vagas. 5.000 vagas. Professor, então eu tenho que aguardar o edital do concurso sair para eu começar a estudar? Não. Você já tinha que estar estudando antes. Se não estava antes, tem oportunidade de começar agora. É isso aí. Começa agora porque essa é a sua hora. Demorou mais de 10 anos, 12 anos para a realização desse concurso que estamos agora aguardando para ocorrer esse ano. 12 anos. Ou você se dedica para entrar agora ou você vai aguardar mais 12 anos. Tá entendendo? Então começa agora. Agora eu tirei uma imagem de uma postagem que fizeram. Olha só isso aí. Opa, não vou colocar ela agora não. Oh não. Viu alguma coisa aí? O que vocês viram? Número de vagas? Cargos? Concurso? Pra quê, professor? Diz pra mim, quero saber tudo, não me esconda nada. É isso aí, meninos. Concurso em vista para esse ano. O Ronison foi aprovado na PMTO e devo muito às suas aulas, prof. Não, meu amigo, você deve ao churrasco que você vai fazer e me convidar. Passando o TAF, chama para o churrasco. Professor, mas ainda o salário vai estar demorando. Não tem problema não, chama para o chambari. Professor, mas rapaz, chama para alguma coisa, nem que seja para tomar água. Vamos comemorar isso aí. Simone, boa noite, muito boa noite. Arsênio, boa noite, meu amigo Arsênio. Diane Anderson, Daniele Carneiro, boa noite, seja bem-vinda. Gisele, Geielsby, não sei se é isso mesmo, Geielsby. Milza Mesquita, boa noite. Eliette Belforte, muito boa noite. Iraci Mourão, boa noite. Cleidmar Belém, boa noite. Raquel Etiges, boa noite. Marcos Costa, sejam muito bem-vindos. É isso aí, vou postar novamente aqui para vocês, hein? Juliana Pereira, boa noite. Clébia, boa noite. Uilândia, 500 vagas da Polícia Civil TO, será? Não sei, será? Mas professor... Olha aí, o que nós temos aqui? Agente de polícia, vagas prováveis, tá? O que está circulando aí na rede é o que nós estamos vendo agora.
Cargos, agente de polícia, vagas prováveis, mais de 130 vagas, não sei se a letra está muito pequenininha, não sei se 133, 135, mas eu acho que 133 vagas. Agente de necrotomia, 12 vagas. Escrivão de polícia, 58 vagas. Papiloscopista, 24 vagas. Perito, 60 vagas. Delegado de polícia civil, 45 vagas. Total de 341 vagas. Professor, você quer dizer então que está circulando essa notícia nas redes sociais, que nós teremos o concurso da Polícia Civil com mais de 340 vagas para você chegar e pegar a sua vaga. Professor, você quer dizer então que... Quer tirar print aí? Tira print. Se é para circular, vamos circular mais ainda. Engenheira Ariana, boa noite. Alessandra Rodrigues, boa noite. Bonfim Góes, estava com saudades. Show de bola. Também já estava com saudades das nossas aulas, sabia? Maria Dutra, ô tia Maria, boa noite. Como está todos aí? Como estão todos aí? Um abraço aí para a família. Tia Maria. Kátia Cunha, concurso da Guarda Metropolitana de Palmas tem previsão. Kátia, desde 2019 que a prefeitura anunciou 3 vezes já, então previsão tem, já era para ter acontecido. E se você me pergunta, professor, e aí? Eu acho que acontece entre esse semestre e o próximo deve ocorrer o concurso da Guarda Metropolitana, tá? Ou seja, começa a estudar agora, que é para quando chegar o lançamento do concurso, você já pegar a vaga. Polícia Civil, Guarda Metropolitana e, é claro, concurso de Educação do Estado do Tocantins. Nós temos aí uma previsão de aproximadamente 5.000 vagas para o concurso da SEDUC-TO. 5.000 vagas. Muito bom mesmo. Cobrando dia e noite para ver se ele sai, dia e noite. E é claro, no ano que vem também previsão de concurso da Assembleia Legislativa, viu? Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins. Deiveste, reprovado da PMTO aqui. Calma, é porque tua vaga era para civil, fica tranquilo. Deus sabe o que faz, tudo no tempo dele. Jales Júnior, Bruna, Natura Acmos, boa noite. Helena, boa noite. Ô, meu amigo, professor Cordeiro. Gente, aí tem o Cordeiro, underline, o Anderson 18. Diz ele que tem 18 aninhos. Segue esse cara que é fera. Vai te orientar muito, responder muitas perguntas aí sobre os concursos e, é claro, também o concurso da PMTO, cursos dentro da PMTO. É isso aí, meu amigo, professor Cordeiro. Seja muito bem-vindo. Vamos lá, meninos. Charliene Nunes de Alagoas, eu quero. Ei, rapaz, vou nem dizer o perrengue que eu já passei em Alagoas, viu? Vou nem dizer. Tô quase dizendo. A polícia daqui é um pouquinho mais honesta, não vou dizer não. Mas, é claro, não são todos. Todo lugar você tem exceção à regra, tá? Danilo Moraes, é só superior Polícia Civil Tocantins. Olha, o último edital já cobrava nível superior, então é bem provável. Concurso da SEDUC não, concurso da PM não, mas vamos aguardar aí o edital, ok? Isa Aires, Assembleia no ano que vem. Oba! O presidente da Assembleia já vem cobrando concurso da Assembleia do Estado de Tocantins há muito tempo, quer dizer, há muito tempo não, desde que iniciei o mandato, há pouco mais de 2 anos, e isso fez com que o presidente da Assembleia, em alto e bom tom, durante a sessão ordinária, ele viesse anunciar que o concurso iria sair no ano que vem. E esse anúncio já foi feito pelo presidente da Assembleia. Foi pressão aqui, pressão ali, mas o anúncio saiu, vai ocorrer. Está fazendo um programa de aposentadoria incentivada, PAI, para que os servidores da Assembleia que já se encontram em tempo de aposentar, incentivar a eles para pegar a aposentadoria e assim fazer o levantamento final das vagas para que ocorra o concurso da Assembleia, tá? Gisele Pereira, boa noite. Danilo Moraes, boa noite. Opa, Danilo, sim, superior. Polícia Civil já é superior. Tainara Monteiro, boa noite. Todos os cargos policiais, tudo superior na Polícia Civil. Olha o Anderson aí. Cleide Belém, aguardando o concurso da SEDUC, vai sair. Previsão concurso TJ, TCE, já tem há muito tempo se fala do concurso do TJ, já ouvi
um magistrado comentar que existe uma cobrança do CNJ para que o TJ Tocantins faça o concurso. Existe uma pressão externa para isso. E do TCE também ouvir rumores de concurso para o Tribunal de Contas do Estado. Então, estuda, se dedica. A Polícia Penal também, possivelmente concurso da Polícia Penal. Conversei com o reitor da Unitins e ele disse também que para o ano que vem tem previsão para o concurso da Unitins, tá? Ou seja, quer passar? Vamos estudar. Quer passar? Vamos estudar. Vamos iniciar agora a nossa live? Já comentamos um pouquinho sobre os concursos, retomando o conteúdo de Geografia e História do Tocantins para os concursos que estão por vir. Tenho certeza que você vai se dar bem. Professor, eu fiz o concurso da PMTO, eu fiz o concurso do Corpo de Bombeiro, não foi tão bem assim. Sabe o que você tem que fazer? Primeiro, procura o padre Eudinei Carneiro, que acabou de entrar aqui. Pede para ele abençoar você, para que Deus lhe dê sabedoria, o rumo certo. E aí, padre Eudinei, sua bênção. Charliane está falando aí. A Charliane, eu não sei se é a Charliane, que foi minha aluna muito tempo atrás. Não vou dizer tanto quanto tempo assim não, né, Charliane? Porque senão pega mal, se for você mesmo. Mas o nome é o mesmo, que a foto está muito pequenininha, não está dando certo aqui de reconhecer na foto. Mas o concurso do TJ muito se fala, há muito tempo se cobra, certo? Existe a previsão de ocorrer e da noite para o dia, a qualquer tempo pode ser que ocorra o lançamento do concurso do TJ Tocantins. Concurso bom. Concurso TJ é excelente. Concurso da Assembleia é excelente. Concurso do Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública, são sempre concursos muito bons. Então, vale a pena você se dedicar e estudar um pouco mais, estudar sem previsão de edital, que é para quando sair o edital você já está com chance real de ser efetivamente concursado, exatamente porque está se dedicando há mais tempo. Ok? Tudo certo? Vamos então iniciar a nossa live, começando alguns assuntos para nós trabalharmos. Tem gente aí pedindo solicitação, não sei se está pedindo errado. Charliane, eu mesmo, professor e amigo. Charliane, bom revê-la, viu? A foto está bem pequenininha, minha vista com o passar do tempo já não é mais a mesma. Charliane, que foi minha aluna, posso dizer que foi há mais de 2 anos, Charliane? 2 anos, né? Há mais de 2 anos. Nada, tem aí, nada, acho que uns 15 aninhos. Muito bom revê-la. Concurso da PMTO, será que tem chance de chamar os que estão acima dos 1.620? Hoje, boa noite, Rosana. Hoje estávamos em discussão na Assembleia, levamos o assunto, juntamente com o apoio de outros deputados, desde o mês passado, o início do mês passado já estava cobrando isso, junho já estávamos questionando isso também no fim de junho, e ganhou hoje um pouco mais de força com os deputados, também cobrando, alguns deputados também cobrando para que seja ampliado, tá? Então, estamos na pressão para ver se dá certo, com fé em Deus, ok? Mas vamos lá. Tocantins, o estado da livre iniciativa e da justiça social. Só que não. Mas foi um slogan durante muito tempo utilizado. Juliane, boa noite. Disponha, Juliane. De novo, já havia falado contigo pelo WhatsApp. Disponha, viu? O Anderson Araújo, mestre, dicas para estudar amplamente para concurso que ainda vão sair. O Anderson, uma dica aí antes de nós iniciarmos então o nosso conteúdo. Falar para vocês o seguinte: primeiro, faça seu planejamento. Professor, eu não sei para qual concurso vou estudar porque ainda não tem edital de concurso. Pega conteúdo básico para todos os concursos. Se o seu concurso é estadual, independente de ser civil, de ser TJ, de ser ser Ministério Público, Tribunal de Contas, Assembleia, todos eles caem em língua portuguesa. Boa parte deles cai em informática. Todos eles caem em Geografia e História do Tocantins. Então você pega os conteúdos base, que são base para todos os concursos, e começa a se dedicar em cima destes. Se prepara geralzão para todos os concursos que vierem dentro do estado de Tocantins. Quando sair o edital, você aprofunda aquilo que você ainda não estudou e consta em cada edital que você for fazer, ok? Mas organize seu tempo. Todo dia no mesmo horário você tem que estudar. Se você não trabalha pela manhã, se você não estuda pela manhã, organize seu tempo. Se você trabalha manhã e tarde, organize seu tempo à noite. Se você trabalha manhã e tarde e faz faculdade à noite, organize seu tempo no horário de almoço, em algum intervalo, depois que você chega da faculdade, ou melhor, não está tendo aula presencial, acredito que ainda não, certo? Mas organize seu tempo,
de madrugada, antes de você dormir, ou acordando mais cedo, mas organize seu tempo. Se você mantiver horário fixo e persistência, você pode ter certeza que uma vaga vai ser sua. Ok? Direito administrativo constitucional, o Léo está mencionando aí, depende do concurso, cai direito administrativo constitucional, sim, perfeito. Ok? O senhor foi fundamental na minha aprovação no PMTO, e Elson, meu amigo, então, quando você for fazer o churrasco, me convida. Vamos lá, meninos. Estamos na cobrança, Rafa Ribeiro Macedo, para que sim sejam cobrados um número maior do que o que estava antes previsto no edital, tá? Estamos aí na torcida para que dê certo, ok? Show. Eliane Lima, boa noite. Vamos lá, vamos iniciar. Professor, o que nós precisamos saber? Hoje eu vou fazer uma introdução geral sobre os conteúdos de Tocantins para que nós venhamos aprofundar posteriormente, tá? Então vou falar um pouquinho de forma superficial sobre o Estado, e depois nós vamos aprofundar um pouco mais passo a passo. Primeira coisa, vamos remontar um pouquinho da história de Tocantins. Professor, Plácido Medrado, Prefeitura de Palmas, dá para estudar baseado no último edital, foi Copes. Olha, eu te aconselho a pegar provas anteriores que você tiver acesso, no site da Copes tem algumas provas, e estuda por ela, entendeu? Se for outra comissão de processo seletivo, alguns assuntos vão até ser os mesmos, que não tem muito para onde fugir, ok? Estuda, sempre vale a pena estudar. CFO, alguma novidade? Vai chegar novidade, tem novidade em vista, tá? Mas aguarde um pouquinho. Meninos, em relação ao Tocantins, primeiro vamos analisar o seguinte. O Tocantins pertencia ao norte goiano, ok. Goiás é a região centro-oeste, ok. Tocantins é a região norte. Mas professor, mas se Tocantins é norte de Goiás, imagine que aqui, essa caneta aqui, ó, opa, fazer propaganda não. Imagine que essa caneta aqui, ela divide o Tocantins e Goiás. A norte, Tocantins, a sul é Goiás. Antes, era tudo um estado só. Uma vez no estado só e região centro-oeste. Uma vez dividido, a parte sul permanece com o nome de Goiás, região centro-oeste, e a parte norte passa a receber o nome de Tocantins, região norte do Brasil. Professor, por que o Tocantins, antes norte-goiano e pertencente à região centro-oeste, por que o Tocantins agora é região norte? Devido à facilidade na captação de recursos federais. Esse é o motivo. Devido à facilidade na captação de recursos federais. Maior dinheiro, maior volume financeiro, juros menores, carência maior, ou destino maior, exatamente por estar na região norte do Brasil. Ok? Tranquilo aí? Show de bola. Professor, tá. Uma pergunta que eu tenho, por que dividir o estado? Ou melhor, quando foi dividido o estado de Goiás, houve plebiscito? A população votou no estado de Goiás para decidir se queria ou não a emancipação? Não, não votou. Por quê? Porque naquela época necessitava apenas apresentar-se a alteração, a emenda à Constituição, o projeto de lei, para que fosse apreciado no Congresso e sancionado ou não pelo presidente da República. Professor, hoje eu ouço falar que há aproximadamente 10 anos o Pará tentou uma divisão para se criar mais 2 estados, Carajás e Tapajós. Só que naquela tentativa de divisão precisou passar por um plebiscito, onde a população de todo o estado do Pará votou e decidiu que não deveria dividir. Professor, por que na época do Tocantins, em 1988, esse plebiscito não aconteceu? Porque apenas em 1997 que mudou a legislação. Anterior a 97, bastava apresentar uma emenda à Constituição, criando-se um novo Estado, votando-se no Congresso e sendo sancionado ou não pelo presidente da República, na Câmara dos Deputados e no Senado. E o presidente da República iria sancionar ou não, ou vetar. Naquela época, era assim que funcionava, por isso o Tocantins foi criado. Já o Estado do Pará veio posterior a 97 a tentativa de divisão. E quando veio a sua tentativa de divisão, a lei mudou. É necessário ter um plebiscito. E como a maioria da população se concentra na região da Grande Belém, certo? Na parte que permaneceria com o nome de Estado do Pará, essa população achou melhor que, por bem, que não deveria criar-se um do Estado de Carajás nem o Estado de Tapajós. Portanto, permanecendo um só Estado ali, não dividindo em 3. Ok? Professor, obrigado, Dailton.
Saudades de encontrar vocês aqui. Ângela, Marta, boa noite. Janete, muito boa noite. Ana Brito, boa noite. Douglas Araújo, sejam sempre muito bem-vindos. Voltando então, tá, já sei que o Tocantins foi criado, já sei que foi criado a partir de uma emenda à Constituição, já sei que essa emenda surgiu então do ex-deputado federal José Wilson Siqueira Campos, que se tornou o primeiro governador eleito, e isso já foi abordado em prova, primeiro governador eleito do Tocantins, foi José Wilson Siqueira Campos. Professor, tá, então vamos lá, o Tocantins foi criado na Constituição de 88, correto, isso é abordado em prova. Em que data foi criado o Tocantins? Em 5 de outubro de 88. Ok, professor, o Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88, é a data que comemora o aniversário do estado do Tocantins, 5 de outubro, perfeito. Professor, eu vi numa prova afirmando assim, ó, que 40 dias, cerca de 40 dias após a criação do estado do Tocantins, ocorreram as primeiras eleições para o governo do estado. É verdade isso? Verdade. Cerca de 40 dias após a criação, ocorrem as primeiras eleições. Essas primeiras eleições ocorreram em qual data? Isso caiu na prova. Se o Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88, nós podemos afirmar que 40 dias depois se dá na data de 15 de novembro de 88. Em 15 de novembro ocorre, portanto, as primeiras eleições. Quem foi que fez, ou melhor, quem foi eleito governador? José Wilson Siqueira Campos. E quem promoveu essas eleições? O TRE, só que não foi TRE Tocantins, tá? O Tocantins não existia ainda. Foi criado na lei, mas não tinha sido implantado, instalado ainda. Então as primeiras eleições foram promovidas pelo TRE de Goiás. E isso já caiu na prova. Perguntando se a eleição foi direta ou indireta. A eleição foi direta, o povo do norte goiano votou, certo? Elegendo José Wilson Siqueira Campos primeiro governador, que agora no dia 1º de agosto fez aniversário, né? 93 anos de idade, parabéns. Ou então o ex-governador, o eterno governador do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos, por mais um aniversário. Lembro a vocês ainda que nós temos, além da criação do nosso estado, em 5 de outubro, as primeiras eleições em 15 de novembro, nós tivemos também a instalação do estado do Tocantins em 1º de janeiro de 1989. Não confunda criação do estado com instalação do estado. Como assim, professor? Criação é na lei, foi aprovado lá no Congresso, sancionado lá em Brasília, em 5 de outubro de 88, a criação do estado do Tocantins. E em 1º de janeiro houve a instalação do estado, quando o governador, vice-governador, senadores, deputados federais, estaduais eleitos representantes na eleição de 15 de novembro de 88 tomaram posse em 1º de janeiro de 89, na data de instalação do Tocantins. Aí eu pergunto a vocês agora, Maísa, você que vai me responder. O Tocantins, quando instalado em 1º de janeiro de 1989, qual era a capital do Tocantins? Responde aí, Maísa. Pode ajudar a Maísa aí, quem quiser, por favor. Maria Ferreira, boa noite. Niele, boa noite. Obrigado, Niele. E aí, Bruno Baqueiro, boa noite, doutor Bruno, seja bem-vindo. Meninos, qual foi a primeira capital do Tocantins? Miracema, Maísa, perfeito. A cidade de Miracema foi escolhida para ser a capital do Tocantins. Houve a instalação do estado com a capital provisória Miracema do Tocantins. Na época se chamava Miracema do Norte, hoje Miracema do Tocantins. Professor, me diz uma coisa, eu poderia afirmar, professor, que a cidade de Miracema ela foi uma capital provisória e permaneceu capital do Tocantins durante exatamente um ano. Exatamente. Miracema permaneceu capital durante exatamente um ano, de 1º de janeiro de 1989 a 1º de janeiro de 1990. O que ocorreu, professor? Em 1º de janeiro de 90, nós tivemos a transferência da sede do governo estadual, a transferência da capital do estado do Tocantins, de Miracema para Palmas. Professor, então Miracema foi capital provisória, permanecendo capital durante o período exato de apenas um ano. Perfeito, durante um ano apenas. Obrigado, Iago Brauna, boa noite. O que nós temos? Capital definitiva Palmas. Aí eu pergunto a vocês, alguém sabe dizer de onde vem o nome de Palmas? Alternativa A. Porque Siqueira quis. E quando Siqueira quer,
Siqueira faz. É esse o motivo? É claro que a decisão do nome partiu dele, mas ela tem um porquê. De onde vem o nome da nossa capital, Palmas? Helena, existe uma fala aí de que em função das palmeiras da região, né, existe um relato nesse sentido, mas eu fui um pouco mais atrás desse relato, conversando com a própria família Esqueira, né? E o motivo real é o que o William Dias está mencionando aqui. Oi, Mairan, boa noite, Mairanzinha. A cidade do meu esposo, Miracema, estamos hoje no Rio Grande do Sul. Oh, pois de volta para minha terra, venha quem tá. Olha só, o motivo é porque, relatando um pouco da história, voltando um pouco à história, a maior avenida de Palmas é a Avenida Joaquim Teutônio Segurado, popularmente chamada Avenida Teutônio Segurado. Professor, quem foi Teutônio Segurado? Joaquim Teutônio Segurado, ele foi um ouvidor, um dos ouvidores da província de Goiás. Professor, o que é isso? Eu não estou entendendo. Vou explicar para vocês. Hoje se fala Estado de Goiás, na época era denominado Província de Goiás. O que nós temos? A província de Goiás, no norte da província de Goiás, ocorreu no século XVIII, entre 1724 a 1775, 1780, ocorreu o período de exploração de ouro no norte goiano, certo? Grande quantidade de ouro que foi aqui explorado. Só que 1700 e alguma coisa é século XVIII, 1801 em diante já é século XIX. Tá? Então, no decorrer do século XVIII, nós tivemos o início, por volta da década de 20, e o auge e decadência já na década de 80 do século XVIII, de 1724 a 1780. Início, auge e decadência da mineração. Ok. E aí, professor? E aí que as primeiras cidades que surgiram no norte goiano, surgiram fruto do ciclo da mineração do ouro, com destaque para a Natividade, que é a cidade mais antiga que nós temos hoje no Tocantins. Ok? Diante disso, quando ocorreu a decadência da mineração, a grande quantidade de pessoas que se encontravam na região do norte de Goiás, hoje sudeste do Tocantins, explorando o ouro, essa grande quantidade de pessoas que lá estavam, elas começaram a ir embora, já que pagava imposto demais e encontrava ouro de menos. Com a decadência da mineração, a região começou a ficar um grande deserto, despovoada, né? Para você ter uma ideia, a cidade de Natividade, no auge da mineração, teve mais de 40 mil escravos. Escravos, no auge da mineração. Hoje, Natividade não tem 10 mil habitantes. Daí você percebe o quanto caiu a população em função da decadência da mineração do ouro na época. Professor, isso foi no século XVIII? Foi. Professor, eu já ouvi dizer que a família real ela veio ao Brasil em 1800 e... Em que ano chegou a família real? No Brasil? Alguém sabe me dizer? Quero saber de vocês, hein? O Plácio Medrado caiu uma questão da nacionalidade de Joaquim Teutônio Segurado. Teutônio Segurado, que é cidadão português. Cidadão português. Em que ano chegou a família real no Brasil? Alguém sabe me responder aí, por favor? Estou aguardando a resposta. Quem está com fé em Deus, logo iremos voltar para o Tocantins de Mel. Passei um concurso federal, só estou esperando completar um ano para solicitar a transferência. Será muito bem-vinda. João Filho, Gandhi, Confeitaria, Rafinati, todos acertaram aqui. O professor Landos Cordeiro. A família real chegou ao Brasil em 1808. Quando a família real desembarcou no Brasil em 1808, Joaquim Teutônio Segurado ele foi atrás de Dom João VI, rei de Portugal, exatamente tentando convencer Dom João da necessidade de se emancipar do norte goiano, certo? E aproximadamente um ano após a chegada da família real ao Brasil, o norte goiano foi emancipado a partir de uma interpelação, de um intermédio de Joaquim Teutônio Segurado. Professor, você quer dizer que um dos primeiros passos de emancipação do norte goiano foi exatamente a divisão da província de Goiás em duas comarcas, comarca do norte e comarca do sul. Isso ocorreu através do intermédio de Joaquim Teutônio Segurado. Professor, você quer dizer que em 18 de março de 1809 é assinado o alvará de criação da comarca do norte, exatamente, em 18 de março de 1809.
Professor, e quando foi assinado o alvará de criação da Comarca do Norte? Em 18 de março de 1809, teve a cidade de Natividade inicialmente escolhida para ser capital provisória, e teve uma vila que começou a ser construída, que era para ser a capital definitiva da Comarca do Norte, que é a vila de São João da Palma, atual município de Paranã. Professor, você quer dizer que em 1809 já houve uma tentativa de divisão da província de Goiás em duas partes? Houve. E quando houve a tentativa de divisão da província de Goiás entre a parte norte e a parte sul, professor, ficando a Comarca do Sul, estado de Goiás, e Comarca do Norte, quando criou-se a Comarca do Norte, o que tentou se fazer? Escolhe-se uma capital provisória na atividade, inicia-se logo depois a construção de uma cidade para ser a capital definitiva, que é a Vila de São João da Palma. Vamos fazer agora uma relação de tempo, tá? Cronologia. O que nós temos? Primeiro ponto, 1809, divide Norte e Sul Goiano, Comarca do Norte e Comarca do Sul, perfeito. 1988, divide-se o estado de Goiás, criando Tocantins e permanecendo ao sul o estado de Goiás, ok? 1809, nesse dedinho aqui, ó, Comarca do Norte, Comarca do Sul, 1988, Tocantins e Goiás. 1809, Natividade, inicialmente a capital provisória, enquanto se constrói a Vila de São João da Palma para ser definitiva. Em 1988, o que se faz? Em 1º de janeiro de 89, estabelece a capital provisória Miracema, enquanto se escolhe e constrói uma nova cidade para ser a capital definitiva. Qual era a capital provisória da Comarca do Norte? Ou melhor, qual foi aquela que foi construída para ser a capital da Comarca do Norte? A que foi construída para esse fim foi a Vila de São João da Palma, construída para ser a capital da Comarca do Norte. Aí eu pergunto a vocês, qual foi aquela que foi construída para ser a capital do estado de Tocantins? Cidade de Palmas. Vila de São João da Palma, cidade de Palmas. Vila de São João da Palma, cidade de Palmas. De onde é que vem o nome de Palmas? Daquela que foi construída para ser a capital da Comarca do Norte. Vila de São João da Palma deu origem ao nome da nossa capital, Palmas. Ok? Tranquilo isso aí? Eu já havia obtido relatos, e visto também algum material, falando exatamente de duas possíveis origens, associada à vegetação, palmeiras na região e a Vila de São João da Palma. E fui conversar com o então deputado estadual José Wilson não, Eduardo Siqueira Campos, né? Filho do, à época, governador José Wilson Siqueira Campos, exatamente para tirar essa dúvida. Verificar com ele se ele sabia. Ele falou, não, professor, o motivo real da escolha do meu pai ao nome de Palmas foi em função da Vila de São João da Palma, que foi construída para ser a capital da Comarca do Norte. Então, sanada a dúvida. Tá entendendo aí? Ok. Professor, sobre o concurso da PM, alguma boa notícia? Estamos Deidson, Luciana Deidson, não sei qual dos dois é aí, se é a Luciana ou Deidson, mas está crescendo o volume de deputados que estão lutando por essa causa para que tenhamos o maior número de pessoas chamadas para o TAF e tudo mais, abertura do número de vagas. Ok? Estamos aí nessa luta, nessa labuta. Ok, meninos? Vamos lá. Então, entendi a origem do nome de Palmas, entendi a criação da Comarca do Norte, entendi que Teotônio Segurado, entendi não, porque eu vou falar agora, Teotônio Segurado, quando foi criada a Comarca do Norte, ele se tornou o ouvidor geral, representante maior da coroa, junto à Comarca do Norte. Ok? Maravilha. Professor, entendi que a luta pela criação do Estado Tocantins, então, é uma luta antiga, perfeito. Que essa luta já remonta a mais de 200 anos, perfeito. Que ela foi concretizada com a criação do Tocantins na Constituição de 88, perfeito. Professor, já caiu na prova afirmando um cidadão que seria o presidente do Brasil na época que o Tocantins foi criado. Qual o nome dele mesmo? Qual o nome daquele que era presidente do Brasil quando o Tocantins foi criado? E aí? Alternativa A, José Wilson Siqueira Campos. Alternativa B, professor Anderson Cordeiro. Alternativa C, José Sarney. A resposta é José Sarney.
Sarney era o presidente da República quando o Tocantins foi criado. Isso aí, João Filho, Gandhi, show de bola. Sarney era o presidente da República quando o Tocantins foi criado. Professor, você quer dizer então que o mesmo Sarney negou a criação do Tocantins por 2 vezes, somente na terceira tentativa que foi sancionado? Perfeitamente, somente na terceira tentativa que foi sancionada a criação do Estado do Tocantins. Professor, mas caiu na prova e me deixou confuso, sabe? O que caiu na prova? O professor lá dizia que na Constituição de 88 foram criados 3 estados. É verdade isso? Foram criados 3 estados na Constituição de 88 ou apenas um? Foram criados 3 estados. 3. Roraima, Amapá e Tocantins. Os 3 estados foram criados na Constituição de 88. O Ricardo Maciel está falando, podemos dizer que Siqueira Campos pegou um gancho, aproveitou a história? Com certeza, na realidade Siqueira Campos ele estava no lugar certo na hora certa. Entendeu? Ele estava no lugar certo na hora certa. Eu achei interessante um cidadão daqui do Tocantins, palmense, ele falar assim, professor, eu não sou siqueirista, não voto, não acompanho, não apoio, mas se eu estiver com minha família e visualizar ele na rua, aqui em Palmas, eu quero tirar uma foto com ele. Porque sendo ou não sendo siqueirista, ele fez história. E eu gostaria de ter esse momento registrado com ele. Eu achei interessante esse respeito que se tem, e tem que ter respeito para com o outro, você gostando ou não dele. Tem que respeitá-lo, certo? Não somente pelo fato da sua idade já avançada, mas principalmente pela história mesmo. Era um cidadão, um governante que teve visão. Ele teve visão, ele é um grande visionário à época. Ok? Em relação, não estou defendendo, nem falando mal, apenas relatando o que esse aluno me pontuou e eu concordo plenamente com ele. 3 estados na Constituição de 88, é isso aí, Ailton. Quem meu esposo tem muita vontade de tirar foto com ele. Muita gente tem. O que nós temos? Kátia Cunha, respeito muito Siqueira Campos. O que nós temos? Na Constituição de 88 eu já vi uma prova envolvendo um pouco atualidades e Tocantins, tá? Que ela falava assim, que foram criados 3 estados, Roraima, Amapá e Tocantins, e que também, outra questão que ocorreu naquela Constituição foi que o arquipélago de Fernando de Noronha, que antes era pertencente à União, passou ao domínio do Estado de Pernambuco. Exatamente, hoje quem tem poder sobre o arquipélago de Fernando de Noronha é o governo do Estado de Pernambuco. Ok? Maravilha. Professor, Roraima e Amapá eram estados à época? Não, eram territórios federais. O território federal de Roraima e o território federal de Amapá foram convertidos em estado e o Tocantins foi criado a partir da divisão de outro estado. Ok? Show de bola, meninos. Estamos pegando aí bem brevemente um pouco sobre conteúdo de Tocantins. Em um momento oportuno nós vamos aprofundar um pouco mais. Eu não sei se o professor Anderson Cordeiro está aqui ainda. Se ele estiver, o Anderson Cordeiro, meu amigo professor Cordeiro, manda uma tentativa aí de aparecer na live que eu vou te trazer aqui para você comentar um pouco mais desse aspecto histórico e fortalecer o conhecimento. Você é o cara na área. Se estiver aí, dá um alô. Não sei se ainda permanece assistindo a live. Vamos lá, meninos. Nós vamos continuando enquanto não recebo o alô. Chegou aí. Cordeiro, dá um alô aí para você. Aqui, para a história do Tocantins, da história, da geografia, que é da força tática também, Polícia Militar do Estado do Tocantins. Meu amigo professor Cordeiro, tô te aguardando aí, Cordeiro, aceita, não tenha medo não, vai pentear o cabelo, O Ricardo, que fera essa aula, primeira vez que assisto uma aula sua e gosto demais desses assuntos, show de bola, Ricardo. Eu acho muito bacana a gente conhecer um pouco mais da história do nosso estado. Entendeu? Da realidade, da geografia do nosso estado, conhecer um pouco melhor. Chegou o Cordeiro. Tá vestindo a roupinha. Cordeiro, seja bem-vindo. Daqui a pouco... Pegou de surpresa. Ajeitou Total. Tava dormindo, né? Não, tava deitado aqui, observando a live.
Mas você está de serviço hoje, não? Não, amanhã irei deslocar para a Operação Horus, na divisa ali com a Bahia, região do Mato Piba. É, fiquei sabendo que já pegaram um bom material contrabandeado por ali, né? Rapaz, de vez em quando a gente consegue, com a bênção de Deus e um bom trabalho, pegar alguns criminosos, né? Diminuir a quantidade de drogas e armas que está atravessando aí no sentido. Porque nós somos uma rota de droga, né? Que vem aí da região de divisa ali com o Paraguai, ali, que vem da região da Bolívia. E essa droga entra pelo Mato Grosso, pelo sul do Brasil, e acaba atravessando pelo estado do Goiás, aí Tocantins e Goiás vira como se fosse uma rota em direção ao Nordeste, porque no Nordeste eles vão entrar nas embarcações e vão em direção à Europa ou aos Estados Unidos, que é onde é o maior recebedor desse tipo de produto. Entrou aqui a mulher mais linda do nosso estado, para não dizer do país, Elza Armondes. Fazer que nem aquela vozinha que fala assim, não olha não, nada de psiu-psiu, entendeu? Quando tava aí na praça, ninguém dava nada, agora que coloquei na academia, É, Elzinha, seja essas bem-vinda. coisas que a gente paga na internet. Oh. Cordeiro, vamos lá. Comenta alguma coisa a Hum, mais aí, fortalece para nós um pouco o conteúdo da história do Tocantins. ó. Então, eu vou entrar naquela pegada que vocês estavam, sobre a questão do, da criação, as primeiras propostas de criação, e da onde vem o nome de Palmas, né? E, basicamente, quem cresceu em Tocantins aprendeu que o nome Palmas seria oriundo do tipo da vegetação de palmeiras que existe aqui nessa nossa região. É uma proposta interessante, e na literatura está falando assim. Porém, alguns autores que a gente vai tendo acesso, autores novos, e outros mais antigos, ele sempre remonta à questão da vila de São João da Palma. Essa vila de São João da Palma, que nasce ali no período ali de uma primeira autonomia, não é à toa que é comemorado aí, 18 de março, o dia da autonomia do Estado do Tocantins, e que esse nome, São João, né, da Vila da Palma, tenha sido essa Vila da Palma que vai nomear a primeira capital planejada, aí já no período um período republicano, né, com uma nova constituição, então assim, uma nova era. Então vai iniciar nesse processo. Por isso a importância de se compreender a história para compreender um pouco o nome da sua capital e de onde ela veio. E é um período marcante na história, porque assim, por que é marcante? Porque o Brasil estava mudando a sua estrutura, estava saindo ali do período Brasil colônia para um Brasil império, né, vamos dizer assim, que nós teríamos a figura do imperador. Estava esse período, essa disputa, essa loucura que está acontecendo aqui no norte de Goiás, ao mesmo tempo está tendo uma relação pegando fogo, que seria a história do Brasil. Que essa é tanto que vai, num período breve, nós iremos tirar o conceito de capitania hereditária e nós iremos ter o conceito de províncias. E esse conceito de província ele está muito atrelado ao regime, vamos dizer assim, imperial, né, onde nós começaremos o Império, Dom Pedro I, depois irá ser transferido para Dom Pedro II, seu filho. Pode, eu estou aqui aprendendo contigo, pode ficar à vontade. A aula é tua. A aula de pega de surpresa, né? É assim, a gente aproveita. Então, assim, essa passagem é de suma importância e é fenomenal para os alunos buscarem. Outra coisa que o professor falou ali também, que foi top, né? Aí nós vamos dar um pulo histórico, nós vamos sair aí de um período entre o século XIX, mais ou menos, vamos dar um pulo aí histórico bem mais para frente. Sai do século XIX.
que é, o professor perguntou aí se o estado do Tocantins tinha nascido ou nascera sozinho, né? Quando na verdade não. O estado do Tocantins ele não nasceu sozinho, ele vai nascer com dois irmãozinhos, a mesma barrigada, né? Só que fosse em ciência nós íamos falar que são gêmeos bivitelino ou divitelino, né? Ou seja, são gêmeos da mesma barrigada, mas não são idênticos, que são o estado do Amapá, né? E o estado de Roraima, que é aqueles dois chifrinhos do Brasil. Se você olhar no mapa, assim, vai ter dois chifrinhos, o Amapá e Roraima. Só que Amapá e Roraima, ela pertencia a um território federal. Então já tinha um nome, era território federal, algo que vai ser abolido pela Constituição de 1988, né, a Constituição Cidadã. Então tinha essa situação. E enquanto o Tocantins não. O estado Tocantins, ele fazia parte, ele pertencia a nada menos a nada mais a todo o território goiano. Então, quer dizer, o Tocantins foi desmembrado de um território para que ele venha a surgir. Enquanto os territórios federais eles já existiam, simplesmente só mudou a lei. Ó, a partir de hoje, essa parte aí não vai ser chamada mais território federal, mas sim como Estado X e Estado Y. Seria o estado do Amapá e o estado de Roraima. Então, assim, tem uma diferença nessa perspectiva. Logo que quem se separou do outro estado, que é o Tocantins, ficou mais novo. Porque o Tocantins teve que se separar, ou seja, nasceu, né? Não mudou apenas o nome, ele nasceu. Então, por isso que o Tocantins é o estado mais novo da União. Outras coisas pode questionar, mas sobre esse nascimento é o estado mais novo. Aí eu vi o professor citar também a questão da ilha Fernando de Noronha, né? Que foi entregue ao Dom Fernando de Noronha, por isso que ela tem esse nome. Ela era um território federal e depois virou um distrito. Distrito da onde? De Pernambuco. E era esse pedaço de terras que estava espalhado pelo Brasil. Lembrando, fazendo um remonte aí à questão histórica, quando Tocantins foi criado, nós tínhamos diversas cidades, é claro, que queriam ser a capital do recém-criado estado de Tocantins, né? Porque foi criado na lei, mas ainda não definiu qual seria a capital. Quem deveria definir a capital era o presidente da República, porque o governador eleito, apesar de eleito, ele ainda não tinha tomado posse. E não tendo tomado posse, ele não tinha poder para definir. Agora, foi acordado entre o presidente da República, junto ao governador recém-eleito, mas ainda não tomada posse, para que ficasse a critério dele a escolha de onde seria a capital. E na época nós tínhamos 3 principais cidades norte-goianas que lutavam para ser a capital, queriam ser a capital. Araguaína ao norte, Gurupi ao sul e Porto Nacional ao centro. Eu costumo brincar, Cordeiro, em sala de aula, que Araguaína no norte ficava assim, ó, por que não eu? Por que não eu, que sou a capital do boi gordo, né? Que sou as margens da BR-153. Gurupi ao sul já falava capital por capital, e estou aqui, capital da amizade. Por que não eu, que também estou às margens da BR, porém mais próxima da Nova York dos tocantinenses, que é Goiânia. Goiânia. Mas, nesse momento, Siqueira fala, olha, por muito tempo, nós cometemos um erro, ou melhor, Goiás cometeu um erro. Cometeu o erro porque a capital de Goiás teve a oportunidade de corrigir o erro, de deixar muito distante do centro, construindo a nova capital, e Goiânia é uma capital planejada do século XX, Goiânia foi construída na década de 30 do século XX, certo? E pode entrar que já mudei aqui o foco. O que nós temos? No caso do estado de Goiás, mudou-se a capital de Goiás Velho, da cidade de Goiás, para a recém-construída cidade de Goiânia, só que essa recém-construída cidade de Goiânia, ela foi construída ainda na porção mais ao sul, certo? Então, não caberia. Professor, você quer dizer o quê? Não caberia, não estava tão centralizada. Teve a oportunidade de corrigir o erro que cometia com o norte goiano, mas não fez. Siqueira Campos, então, já que ganhou o direito de escolha da capital, ele voltou-se para Araguaína e falou, olha, Araguaína não serve. Não serve porque nós cometeremos o mesmo erro que Goiás cometeu, deixando a capital ao norte e o sul distante. Gurupi não serve. Cometeremos o mesmo erro, deixando a capital ao sul e o norte distante.
Nesse momento, Porto Nacional estava com um sorriso de orelha a orelha, falando, rapaz, ganhei. Se não pode no norte, não pode no sul, vai ser no centro. Quem é que está no centro? Porto Nacional. Professor, e aí o que aconteceu? Porto Nacional não foi escolhida. Professor, mas ele não escolheu Porto Nacional? Não. Ele escolheu provisoriamente a cidade de Miracema por questões políticas. Nós tínhamos ali um fiel escudeiro, né, um grande apoiador, uma liderança política do ex-deputado federal, agora recém-eleito governador, José Luiz Siqueira Campos, que era Raimundo Nonato Pires dos Santos, famoso Raimundo Boi, que foi eleito deputado estadual e o primeiro presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins na mesma eleição pós-criação do Estado, em que Siqueira foi eleito governador. E Raimundo Boi convenceu Siqueira de que talvez a capital fosse melhor se fosse a cidade natal de Raimundo Boi, que estava na região central. Mas, historicamente, Porto Nacional sempre foi um centro de grande importância política do norte goiano. E para ter uma capital provisória e posteriormente transferir para uma outra cidade a sede do governo do Estado, era necessário ser aprovado em projeto de lei na Assembleia. Se Porto Nacional fosse a capital provisória, a força política que Porto Nacional detinha poderia atrapalhar os planos de transferência da sede do governo estadual da capital provisória, se fosse Porto Nacional escolhida, para a capital definitiva que estava sendo construída, ou iniciou posteriormente essa construção, que era Palmas. Então, a escolha de Porto Nacional, politicamente, poderia atrapalhar Siqueira Campos devido à força política que Porto Nacional já carregava desde a época do Norte Goiano. Por isso, Porto Nacional não foi escolhida, e sim a cidade de Miracema, já previamente acordado com o deputado estadual à época, e é claro, apoiador do então governador eleito José Luiz Siqueira Campos, que foi Raimundo Boi. Raimundo Boi, que permaneceu posteriormente em outros mandatos, foi vice-governador do estado ao lado do José Luiz Eterno Siqueira, vice. eterno vice. Só Eterno vice ele. comentários aí, desculpa atrapalhar, mas pode continuar. Não, é igual eu tava falando, o eterno vice. Ele, Raimundo Boi, Raimundo Nonato Pires. É, só assim um adendo aí, né, na informação que for suma valiosa, é que boa parte desse território que nós compreendemos como Palmas hoje, ela pertencia ao município de Porto Nacional. É incrível que pareça. Todo esse território, né, do que hoje é Taquarussu, né, que é um distrito de Palmas, né, e que pega aí até nas proximidades ali da região de Lajeado, de Miracema, esse território pertencia ao município de Porto Nacional. Ou seja, professor, então quer dizer que aquelas perguntas que caem em concurso que fala que Palmas desmembrou do município de Itaquaruçu, é verdade? Não, porque não existe município de Itaquaruçu. É bem que existiu por algumas horas, vamos dizer assim, esse município de Itaquaruçu. Teve eleições e tudo mais. Mas toda essa região do que esse território da capital existe, ela foi desmembrada de Porto Nacional. Só para você ter uma noção, e aprofundar um pouquinho mais na história, na verdade, boa parte do que nós chamamos de Jalapão pertencia ao município de Porto. Aí, ao longo do tempo, alguns foram se emancipando, aquela velha lógica, povoou, ocupou, criou identidade, querem se tornar algo independente. Assim, ocorreu com boa parte dos municípios que hoje é o Jalapão. E se a gente descer mais ao sul, Gurupi pertencia a Porto Nacional. Olha que coisa louca, Gel. Paraíso, Gurupi pertencia. Né? O Porto era grande, né? Porto Nacional pegava da Bahia ao estado do Pará. Era Era. gigantesco o município de Porto Nacional. Era gigantesco o município. Ó, Pium nasceu de Porto. Paraíso nasceu de Pium. Paraíso nasceu de Pium. Pra você ter noção. O Paraíso é neto de Porto Nacional.
É, Neto. O Bruno Baquet está comentando aqui, minha esposa nasceu em julho de 1988, antes da criação do Estado, mas na identidade é considerada tocantinense, nasceu em Paraíso. Meus avós maternos foram pioneiros em Paraíso, chegaram lá, se eu não me engano, em 1963. Minha mãe morou lá em Paraíso na adolescência. O que nós temos em relação a essa situação? Muita gente me pergunta, professor, você é goiano ou tocantinense? Quando você nasceu ainda era o estado de Goiás. E aí, o que você é? Eu sou tocantinense. Aí quando vem aqueles provocantes, né, fala assim, professor, mas quando você nasceu era Goiás. Eu falo, olha, tudo bem, eu nasci em Porto Nacional. Mostra no mapa de Goiás a cidade de Porto Nacional. Mas no mapa de Tocantins tem. Eu sou tocantinense. Não tem essa de ter nascido antes. Não existe. Hoje é Tocantins. Tudo que um dia foi Goiás, hoje é Tocantins. Eu tive uma discussão debate, né? Não foi nada, mas um deputado estadual daqui do Tocantins, ele apresentou um projeto de lei para dar um título de cidadão tocantinense a um cidadão nascido, se eu não me engano, na cidade de Piraquê, não era nem Piraquê, era uma outra cidade, Tupirã, não sei, era uma cidade aqui do centro-norte do estado. Aí eu olhei aquilo e falei para ele, o deputado, foi parar na minha mão, eu era o relator, eu falei, deputado, isso aqui está equivocado, você não pode dar um título de cidadão tocantinense a quem é nascido no Tocantins. Cidadão é nascido no Tocantins. Não, mas na época era Goiás. Eu sim, mas a cidade hoje é o estado do Tocantins, ele não pode receber um título desse. Só se dá título de cidadão tocantinense a quem não é nascido no território que hoje é o estado do Tocantins. Aí, para evitar a discussão, eu apresentei logo um projeto de lei, deixando isso mais claro e evidente possível, que é para cortar qualquer outra tentativa nesse sentido. Mas, é claro, o projeto foi arquivado. Não tem nem cabimento. Mas, em relação a essa situação, do que corresponde ao estado do Tocantins e à história da criação de Palmas, Taquarussu foi emancipada em 1º de junho de 1989. 1º de junho de 1989. Palmas começou a ser construída em 20 de maio de 89. Então, quando Palmas começou a ser construído, Taquarussu se chamava Taquarussu do Porto e era distrito de Porto Nacional. O início da construção de Palmas foi dentro do município de Porto Nacional. Taquarussu foi emancipado em 1º de junho de 89 e permaneceu emancipado até o fim do ano de 89. Então, nesse período que Taquarussu foi emancipado em 1º de junho, 10 dias, aproximadamente 10 dias depois do início da construção de Palmas, Palmas continuou a sua construção já pertencente ao município de Taquarussu. Professor, o que aconteceu depois? O que aconteceu foi que houve a transferência da sede da prefeitura e do nome do município. A sede da prefeitura ficava lá em cima da serra, em Taquarussu, ela veio para a região mais próxima ao rio, onde estava sendo construída Palmas, e o nome do município deixou de ser Taquarussu do Porto e passou a ser Palmas. O que ocorreu foi isso. Palmas foi desmembrado de Taquarussu? Não, porque não houve desmembramento. A área do município permaneceu a mesma, o que aconteceu foi a mudança do nome do município e a sede do governo que saiu da serra para a região mais próxima ao rio. Hoje, a existência do lago, certo? Mas toda essa área já foi Porto Nacional. Toda essa área pertenceu a Porto Nacional. E muita gente pergunta, professor, mas por que do outro lado do rio, do lago, no caso, Luzimantes pertence a Porto Nacional? Porque quando desmembrou a área de Taquarussu, só desmembrou até a margem direita do rio. O outro lado do rio continuou pertencente a Porto Nacional. Então, o Taquarussu se transformou em Palmas, só foi até a margem direita do rio. O outro lado continuou sendo Porto. Por isso que o Luzimangues está aqui colado em Palmas, mas pertence ao município de Porto Nacional. E se você sai de Palmas, atravessa a ponte, sentido a Luzimangues, e vai para Paraíso, você passa Palmas, atravessou a ponte Porto Nacional, que é Luzimangues, e depois que sair da área referente ao município de Porto, você chega no município de Paraíso do Tocantins. Esse modelo. Muito bom. E professor, interessante colocar aí também que a escolha nesse vale aonde foi construído a capital, Palmas, foi sábia, foi genial. Por quê? Porque o que estava às margens das rodovias, no caso a 153, ela já vinha trazendo desenvolvimento, cidades, tudo de bom.
ali às margens da rodovia 153. E nós tínhamos as cidades que estavam às margens do rio, principalmente o Rio Tocantins, e que por um tempo essas cidades elas perderam o seu valor econômico, elas perderam a sua condição real por causa das rodovias. E todo o desenvolvimento foi para as margens da rodovia. E ficava aí a margem esquerda aí do Rio Tocantins. Muito das cidades ribeirinhas, Pedro Afonso, até mesmo Porto Nacional, Tocantinópolis, elas perderam, né, desenvolvimento, perderam o seu processo econômico por causa da rodovia. E que era sensatez trazer a cidade, a sede, essa sede administrativa, que é a capital, para o lado direito do rio, e não as margens esquerda do rio. Trazendo, e colocar ela na parte mais central, aonde estariam os maiores núcleos, né, populacional, que seria o quê? Porto Nacional, Pedro Afonso, Piabanha, que hoje nós conhecemos como como é? Piabanha Tocantinha. Tocantinha, Piabanha, Tocantinha. Essas cidades aqui, ó, que estavam nessa parte central. E fora que tinha um vale plano, que também iria facilitar aí para a questão das construções, né, posterior. Então, assim, escolher Palmas nesse local foi genial. Aí entra aquela máxima lá do Siqueirito, né? Siqueira, você pode não gostar dele politicamente, é válido. Não gostar dele como pessoa também é válido. Mas não entender a dinâmica do que ele fez coisas fenomenais. E essa é uma delas. A escolha de onde seria construída a capital. Ele queria na região central e à direita do rio, porque a esquerda já tinha a BR-153, que trouxe o desenvolvimento, deixando ao lado direito do Rio Tocantins um esquecimento. Exatamente. Acabou que arrastou o desenvolvimento que anteriormente era às margens do Rio Tocantins. O desenvolvimento tanto que vai aparecer todos os intelectuais, as pessoas pensantes, os que vão brigar pela criação do Estado, principalmente na cidade de Porto Nacional, da cultura. Vai ter o primeiro carro, o primeiro caminhão, o primeiro médico, ali da família dos Aires, né? Oswaldo Aires. Vai surgindo ali, naquelas famílias, não é à toa. O motivo é pela questão do escoamento do produto. E Porto Nacional se tornou um dos portos mais importantes, né, ali do Goiás. Eu estou falando do Goiás inteiro, não estou falando nem do norte do Goiás. Do Goiás inteiro, um dos portos mais importantes, que dava acesso ao comércio com produtos diretamente a Belém do Pará. Porque agora é ali, eu vou escoar esse produto para Belém do Pará. E nessa estrada, eu vou ter que parar em alguns lugares, alguns maiores, outros menores. Piabanha, Tocantinha, né? Piabanha era uma dessas paradas. Pedro Afonso, que era uma parada que quase obrigatória, aonde chegávamos lá e vendia a tapioca, vendia um trem ali e tal, um feijão, passava ali, conhecia ali, tomava umas pingas, conhecia as mulheres, né? O povo tinha que conhecer as mulheres também. E depois descia. Do Pará, parava ali no outro porto que tinha famoso, São João das Duas Barras, que é hoje a cidade de São João da Araguaia, e ia subindo até chegar em Belém. E era a via mais necessária e mais importante, até a construção da rodovia. Aí construiu a rodovia, eu tenho todas as cidades que eu citei, Pedro Afonso, Porto, tal, elas vão entrar no processo de miséria, né? Aí cria ali uma espécie de corredor da miséria, por causa da construção da rodovia. E as cidades da beira da rodovia vão crescer. Eu tenho uma pergunta aqui do Samuel.
fala assim, mas o local da capital não foi uma escolha formada pelo comitê ou simplesmente decisão única do governador? Eu vou lhe dizer como é que funciona esses comitês que são criados pelos governadores, tá? A decisão é do governador, mas se der errado, a culpa é do comitê. É assim que funciona. Então, não se iluda. Sim. Isso aí foi decisão única e exclusiva do governador. Ele leva para o comitê a decisão já tomada, o comitê simplesmente assina embaixo e assim funciona. E Outra coisa caça que... as vias legais. O exatamente. comitê é caçar as vias legais para a coisa entrar em prática. O Siqueira Campos, ele era um profundo conhecedor da geografia tocantinense, da história. Não era uma pessoa leiga, não. Era de um saber impressionante. E aqui eu não estou elogiando ele nem deselogiando, eu estou contando o fato. Às vezes a gente fica com medo até de contar os fatos, e a pessoa achar que você está fazendo alguma ação política. Não estou sendo político. Como historiador, o Siqueira Campos conhecia muito bem a geografia, a história do nosso estado. E muitas ações que ele tomou, porque ele conhecia. É diferente quando você pega um gestor público, num cargo lá no executivo, e ele não sabe porra nenhuma onde ele está. Acontece. Mas, nesse caso do José Wilson Siqueira Campos, ele sabia, ele conhecia bem. Os gestores, muitos, infelizmente, fazem baseado no achismo. Aí eu acho que Sim, tem que ser assim, vai e faz. E, na realidade, as decisões não devem ser tomadas em achismo. Realmente, eu conheço exatamente. o ex-governador, ele era muito, muito bom, te conhecia muito, conhecimento, tá? Conhecia muito da geografia e da história do Tocantins e muitas das suas decisões foram baseadas nisso. Se você pega os pormenores, ele era muito detalhista. Você pega os pormenores, o nome da Avenida Teotônio Segurado. Por quê? Qual foi a importância dele para o Norte Goiano? Avenida JK, por quê? Qual foi a importância dele para o Norte Goiano? Certo? Foi a partir de Juscelino Kubitschek que veio a construção de Brasília. A partir da construção de Brasília que veio a construção da BR-153. A BR-153 que se tornou a principal via de acesso e escoamento da produção do Norte Goiano. Por isso o JK é homenageado. Então nós tínhamos uma série de fatores que explicavam, deixa eu arrumar isso aqui, que explicavam os nomes, as decisões que ocorreram aqui no antigo Norte Goiano, hoje estado do Tocantins, certo? Era exatamente em fruto do conhecimento até então existente pelo ex-governador. Professor, mas caiu uma questão na prova sobre essa decisão da escolha. Não, isso não cai não, você fica tranquilo. Mas é perigoso ainda na prova falar de forma de que a escolha foi do então governador e não está errado, e ela não vai considerar isso errado. Entendeu? A não ser que fosse a questão da prova de direito. Aí você vai pegando os pormenores da legislação, mas caso contrário, não vai ter isso aí não. Mas já bateu nosso horário aqui, meu amigo Cordeiro. Já passou das 23 horas. A live dura 1 hora, das 22 às 23. Quer fazer as considerações finais aí? Ou não. Vamos lá. Primeiramente, agradecer novamente por o senhor ter me chamado aí, convocado basicamente para participar dessa live. Adoro estar junto ao meu mestre, que o senhor foi meu mestre e me preparou aí para ministrar aula, meu padrinho de cursinho. Para quem não sabe, essa é a verdadeira história. E eu sou discípulo do grande mestre Júnior Gel, e discípulo com muita honra. Fico grato também em ver a sua carreira política. Precisamos de pessoas boas, justas e honestas na carreira política. Acabou aquele momento em que o cara falava, fulano de tal é esperto, é malandro, bom de conversa, dava para ser político. Não, não é esse cara não. Quem tem que ser político é o cara bom de coração, o cara ideologicamente planado, vamos dizer assim, e que também esteja aberto às novas tendências, porque a política não é a arte do possível. Na verdade, a política é a arte do possível. O que for possível, a gente faz, né? Porque é uma forma de guerra por outros meios. Então, por isso que a gente tem que ter uma estratégia de atacar e recuar se for necessário. E queria dar os parabéns aos alunos que ainda estão sobrevivendo, estão na luta,
Não é fácil perder um concurso, tirar uma prova, não tirar uma nota ruim, depois começar de novo, mas seja resiliente. Resiliente. Ou seja, aquela capacidade física, psicológica que você tem de, mesmo diante de uma grande frustração e de uma grande perca, você levanta a cabeça. Aí eu gosto de fazer uma analogia, fazer uma situação, um boxeador. Ele levou murro, levantou, levou outro murro, ele levantou. Muhammad Ali, que era dono disso aí. Ele levou outro murro, de repente ele levanta com mais força e dá um jab de direita no adversário e o adversário cai. Se no primeiro murro que ele tivesse levantado ele cair, com toda certeza o adversário já teria vencido. Então tem que ser resiliente. E como dizia um romancista prussiano, hoje faz parte da Alemanha, falava assim, ó, quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e lança sobre ela com toda a força de sua alma, todo o universo conspira a seu favor. Se você quer muito uma coisa, vai dar certo. Não desista. Não foi PM, não foi BM, mas pode ser PC, Polícia Civil, pode ser Polícia Penal, pode ser guarda, pode ser TJ, pode ser uma pancada de coisa. As oportunidades estão abertas. Sabe qual é a diferença entre o cidadão que hoje está concursado e você que ainda não está? Ele foi persistente. Quer chegar onde ele está? Seja persistente, resiliente, não desista. É aí que está a diferença. Todo mundo enfrenta problema, todo mundo enfrenta dificuldade. A diferença entre você e o outro é como é que você enfrenta, como é que ele enfrenta a dificuldade. Tem gente que reclama, tem gente que procura solução. Seja você aquele que procura solução. Assim você vai longe. Mamãe, que graças a Deus ainda está entre nós, e mora aqui pertinho de casa, mamãe, ela sempre nos ensinou, de 7 filhos, que nós temos que olhar para frente e buscar a solução dos problemas. Que problemas, se você for procurar, você encontra tudo ao tempo todo, em qualquer lugar. Então, pare de procurar problema e busque sempre a solução. De 7 filhos, saídos de Monte do Carmo, na época com 4 mil habitantes, só tinha 4ª série. Não tinha médico, nascia de parteira. Mas aí nós fomos nascer em Porto por ausência de médico. Mas, exceto meu irmão mais velho, que nasceu em Paraíso. Mas de 7 filhos, os 7 fizeram faculdade. Os 7 em federais. 6 são concursados. A nossa vida é outra realidade. Mamãe não tinha curso superior, papai faleceu há 2 anos sem ter formado em nenhuma faculdade, certo? A nossa realidade só mudou a partir do momento que nós olhamos para frente. E é isso que eu desejo para cada um de vocês. Olhem para frente. Que cada momento que você pense que foi uma queda, seja apenas um momento para você se levantar, se fortalecer e dar um jab, que chama? Um jab de direita nesse problema, para chegar no seu objetivo maior. Ok? Professor Cordeiro, eu sei que foi de última hora aí te chamar. Vacila de ficar aparecendo nas minhas lives, que eu vou continuar te chamando. Seja sempre muito bem-vindo e muito obrigado pela presença. A todos vocês, doutor Bruno Baqueiro, a todos os alunos que aqui apareceram, sejam sempre muito bem-vindos. Toda terça-feira, às 22 horas, nós temos live ao vivo aqui de Geografia e História do Tocantins. Para você que quer conhecer um pouco mais, para você que quer passar no concurso, para você que quer passar no vestibular, o FT, o UNIRG, Unitins e FTO, todos cobram Geografia e História do Tocantins. Sejam vocês vencedores, assim desejo a cada um. Muito obrigado pela presença. Aí está meu WhatsApp, 984857576. Salva, manda uma mensagem para mim. Se você fala assim, professor, eu já tenho seu número, mas manda sua mensagem para mim, porque eu não tenho mais o seu, não. Eu tinha 31 mil contatos na minha agenda, meu celular resetou e eu perdi minha agenda inteira. Aos poucos eu estou tentando salvar os números novamente. Marianzinha, eu perdi seu número, manda aí para mim de novo. Manda, porque eu perdi tudo. Se você fala assim, professor, eu não olho, eu não consigo ver mais o seu status no WhatsApp, é porque eu perdi seu número, não é porque eu te deletei e te bloqueei, não. Fica tranquilo. Tá ok? Beijos para vocês. Muito obrigado, Cordeiro. Abração. Obrigado mesmo por ter comparecido e estar aqui sempre disponível. Abraço, meninos. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Tchau, tchau.